Hoje a gente fala que a gente está na economia dos dados, né? E as pessoas insistem em comparar dados com petróleo, né? Muitas notícias falam data is the new oil. Só que na verdade os dados não são a mesma coisa que o petróleo. Os dados são muito melhores que o petróleo. Por quê? Enquanto o petróleo é um combustível fóssil e ele é consumível, né? Ele se esgota, os dados são cumulativos. Então, quanto mais dados você acumula, mais valiosos eles ficam, porque os algoritmos aprendem cada vez mais quando eles são alimentados por esses dados. Então eles ficam cada vez mais precisos em poder predizer situações futuras e poder executar melhor o que eles são desenhados. Então, dentro desse cenário inteiro, a gente fica vulnerável, né? Por exemplo, as pessoas podem usar bots e fakes para poder criar uma ilusão de consenso em relação a uma narrativa, quando eles entendem que a quantidade de dados que eles acumularam sobre as pessoas e o aperfeiçoamento dos algoritmos permite com que eles consigam criar narrativas especialmente curadas para pessoas dentro de um sistema de crenças específico, dentro de uma localização específica, dentro de uma demografia específica. Então, você consegue criar uma narrativa que cria uma nova consenso de realidade para um grupo específico, né? Todo esse cenário de Big Data, né, dessa quantidade absurda de dados que pode ser trabalhada para desenvolvimento de estratégias de controle e predição de realidade, ela acaba sendo mais do que controle não sobre privacidade, né? Pouco importa o que os seus dados individuais estão dizendo. O que importa são os metadados, são os dados dos seus dados e das pessoas que você se relaciona. Então, por exemplo, todo esse sistema é vulnerável para manipulação. Você pode, atacantes, né, agentes mal intencionados podem mandar mentiras para demografias específicas, podem achar pessoas que já têm uma tendência ao racismo, a acreditar em conspirações, a entrarem dentro de um consenso de realidade através de narrativas curadas para essas pessoas, podem mandar mensagens exatamente nos momentos onde a gente está em cenário de vulnerabilidade emocional e a galera, por exemplo, entende qual é o momento que você está mais vulnerável a comprar maquiagem, por exemplo. E a galera pode criar milhões de fakes e bots impersonando pessoas reais para poder criar uma ilusão de consenso em relação a algum tipo de narrativa. Então, todas essas ferramentas, todas essas plataformas que a gente está habitando, elas têm brechas de funcionamento que elas são muito danosas para a gente e para os nossos sistemas. E aí a inteligência artificial ela aprende perfeitamente como capturar o nosso tempo de tela através do que curtimos, compartilhamos e observamos. Quanto mais a gente alimenta ela com interações, melhor ela fica em conhecer a gente. E ela conhece a gente até melhor do que a nós mesmos, né? Então, se a gente dá uma olhada nesses gráficos aqui, a gente vai ver que a quantidade de material, né, de vídeo que foi uploadado, né, para o YouTube nos últimos 7 anos, começa a entrar num comportamento de curva muito significativo, né, em relação ao anterior. Porque quanto mais dados existem disponíveis, melhor o algoritmo fica em conhecer você e entender o que você precisa. Então isso aumenta, isso faz a roda girar mais rápido, né, e fazer você ficar cada vez mais refém de ficar dentro do botão do autoplay do YouTube. A mesma coisa com o Facebook, se a gente para ver na capitalização de mercado deles e do Google, né? Quanto mais dados disponíveis, melhores os algoritmos ficam em poder predizer o seu comportamento e entender como maximizar as suas próximas ações. E isso tudo é operado por um sistema de gratificação instantânea, né? Então, você está lá mexendo na sua timeline, e aí você está curtindo, e aí aparece uma notificaçãozinha vermelha, e essa notificaçãozinha vermelha, a cor que o aplicativo gera quando ele abre, tudo isso é feito para liberar um estímulo de prazer, né, para você se sentir recompensado. Isso mexe diretamente com a sua produção de dopamina, que é o hormônio da gratificação, que também está relacionado ao ímpeto, né, disposição para fazer alguma coisa. Então, sempre que você estiver recebendo uma notificação de alguma coisa, ele entende que está gerando um comportamento em você para você querer executar uma nova ação para poder receber uma nova notificação. Isso prende a gente dentro de um ciclo, onde a gente está recebendo estímulos, não estímulos que a gente quer, mas estímulos que a gente não vai conseguir resistir em consumir. Isso faz a gente chegar nesse cenário onde a gente checa social media até 150 vezes por dia, assim, né? Eu acredito que seja muito mais.
principalmente para o Brasil, que tem um comportamento de internet muito diferente do resto do mundo, né? O Brasil é predominantemente mobile, então a gente gasta muito mais tempo em mídias sociais do que qualquer outro país do planeta. O Brasil é o recorde nisso, né? Então a gente tem uma crença de que a gente, brasileiro e digital e tecnologia, é uma parada distante, mas não é nada disso. Nós somos o povo que mais gasta tempo em social media. O vício em tecnologia, em social media, em smartphone, ele é o mais acessível, ele é o mais legalizado, ele não tem nenhum tipo de restrição, né? Você pode ser uma criança de 12 anos, melhor, de 8 anos, que ainda está formando o seu ego, e você vai estar ali scrollando a timeline da sua mídia social o tempo inteiro, entendendo que as pessoas que mais gostam de você são as pessoas que mais curtem os seus conteúdos, né? Então, o estrago é muito grande, porque é muito acessível, porque é muito abrangente, porque maximiza o lucro dessas organizações terem mais usuários adotando essas tecnologias. Então, a coisa está feia. E aí a gente tem o famoso fear of missing out, né? A gente não consegue sair porque o mundo está acontecendo, a gente está acostumado a receber notícia de todos os lados, e a gente precisa ficar atualizado com o que está acontecendo, então a gente não pode deixar de saber desses conteúdos, né? A gente se sente afastado da sociedade, e esses algoritmos eles exploram vulnerabilidades emocionais reais na gente, né? A galera fez uma pesquisa sobre o Facebook e viu que ele manda propaganda curada para adolescentes que estão em depressão, porque o Facebook entende o comportamento desses adolescentes através do perfil dos metadados deles, então entende quando essa pessoa está se sentindo triste, e aí ele sabe a hora certa de mandar essa galera consumir cosmético, né? Porque viu que o algoritmo entendeu que isso tem um índice alto de conversão. Então, para você ver como a parada não respeita nem o nosso estado psicológico. Além disso, tá em frente à tela 24 horas por dia, como a gente fica hoje, aumenta o estresse, a ansiedade e reduz o sono, né? A luz azul e o LED branco, que é 5 vezes mais forte do que a luz azul, impede a produção de melatonina. Melatonina é o hormônio que a gente secreta quando o sol se põe, ou pelo menos quando o sol ia embora alguns anos atrás, né? Talvez uns 60 anos atrás. Porque com a quantidade de estímulo de luz branca, né, e de luz azul, o teu corpo entende que ainda está de dia, porque ele confunde o espectro dessa luz com a luz solar. E aí você tem insônia, né? E aí por isso que a Netflix funciona tão bem em deixar você 6 horas vendo a parada direto até as 4 horas da manhã. Porque a luz que sai do LED diminui a produção desse hormônio que é responsável em induzir a gente àquele estado de sonolência. Um outro dado interessante é que, por exemplo, as crianças usam muito o Snapchat, o Instagram, né, como mídia social favorita, assim. E aí rola um fenômeno que é o seguinte: quanto mais interações dentro dessas ferramentas, dentro dessas plataformas, as crianças recebem, né, elas começam a quantificar a autoestima delas e o afeto através de likes, mensagens e compartilhamentos. Então isso faz com que a criança entenda que a pessoa que mais curte, né, o conteúdo dela é a pessoa que na verdade tem uma relação de afeto maior. Só que na verdade isso é uma mentira, porque o algoritmo ele privilegia as interações, né, que entendem que você está a fim de consumir. Então quando a pessoa curte muito o seu conteúdo, você vai começar a receber mensagem e interação só daquele tipo de pessoa. Então isso cria uma exclusão, isso cria uma manipulação das relações afetivas dos usuários mediadas pelo algoritmo, né? Então o algoritmo vai determinar quem o teu filho vai ser amiguinho no colégio, né? Baseado no perfil de interação digital que eles têm. E acho que para um ego que está em formação isso é potencialmente danoso, assim. Os próximos 10 anos vão revelar coisas fantásticas ou terríveis para a gente quando a gente aprender, né, sobre como essas pessoas se desenvolveram. Fora isso, né, alguns dados cognitivos. A nossa atenção em uma única coisa dura em média 10 a 25 minutos. Depois a gente começa a se confundir, porque a gente abre muitos canais no inconsciente. E a gente começa a perder essa chama, né, do tô aqui agora prestando atenção. E uma coisa que a gente faz quando a gente está principalmente mexendo com o smartphone a gente está com 5 aplicativos abertos ao mesmo tempo. Cada um desses 5 aplicativos
tem uns 20 canais de interação que estão ativos. Então a gente precisa manter na cabeça qual foi a última foto que a gente botou no Instagram, quem curtiu, quem comentou e que a gente tem que lembrar de responder. Os 10 grupos que estão mandando mensagem, as pessoas que a gente tem que responder no WhatsApp. Os últimos e-mails que você sabe que você está devendo resposta e você ainda não teve chance de mandar de volta. Então a gente está segurando toda essa carga de ações e na verdade a gente está sapeando a nossa atenção, pulando de uma coisa a outra. A gente não consegue fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, né? Isso não é verdade. Então na verdade a gente está sugando a nossa capacidade de atenção, pulando de uma ação para outra. Esse dado é da galera da Nobel, né? Que multitarefar, ficar pulando de uma tarefa para outra, reduz a produtividade a 40%. Né? Então, quase metade da tua capacidade produtiva é esgotada por causa desse sistema multitarefas. E isso também é responsável pela procrastinação, né? Porque fazer uma coisa só, de uma vez só, sem fazer outras coisas, e mandar até o final, demanda a gente alterar a nossa química cerebral, que está acostumada a ficar pulando de uma coisa a outra e não terminar nada, porque são esforços pequenos, e virar a chave para ter um momento de atenção plena para fazer uma coisa só e terminar essa coisa. Então é por isso que a gente procrastina tanto, por isso que a gente está com tanta coisa inacabada, porque a gente literalmente liga o foda-se até entrar em pânico e entregar as paradas na véspera, né? E quando entrega tudo cagado. Porque o nosso sistema cognitivo foi hackeado. Comer a nossa atenção. A gente dançou. Eu tenho uma intuição de que as histórias, né, que serão contadas, as histórias de sucesso que serão contadas daqui para frente, no ponto de vista de marketing mesmo, né, de posicionamento, elas estão fora dessa corrente da maximização de atenção. Eu acho que as grandes formas de contar a história dos próximos 5 anos não passam pelo Instagram, pelo Facebook, pelo LinkedIn e por conteúdo, por influencer marketing, que é o que dá certo hoje, né? Porque eu acho que a gente vai ter um êxodo das pessoas que têm o mínimo de saúde mental, né? Então vai ter um êxodo desse tipo de ferramenta porque não é saudável, né? E essas pessoas vão achar outras formas de contar a história, né? Cada vez mais mescladas em online e offline, só que respeitando as vulnerabilidades emocionais, né, psicológicas das pessoas, provavelmente com ferramentas que a gente ainda não inventou ainda, mas que às vezes já estão prontas, mas ainda não ganharam adesão, né? Então, por exemplo, Tim Berners-Lee, que criou a internet, ele está desenvolvendo agora uma alternativa a todo o império do Google, do Facebook, Amazon e tal, que se chama Solid. E o Solid, ele usa blockchain, então, em vez de ter uma grande negoção lá que é dono dos dados e vende aqueles dados e aprende sobre as pessoas e consegue deixá-las cada vez mais viciadas, os dados são abertos, são distribuídos, né? Porque quando você tem um blockchain, cada pessoa que é um nodo da rede está fazendo o papel de processamento, então um computador descentralizado, então os dados são de todo mundo. Então isso leva a gente a novos paradigmas de usabilidade também e de autonomia. Eu acho que a gente vai entrar na era da autonomia em relação às ferramentas. Esse é o grande pulo do gato aí, né? É você ter autonomia sobre os seus dados, é você ter autonomia sobre o design, é você ter autonomia sobre como essa ferramenta funciona melhor para você.